Olá, exploradores! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Agenda do Explorador. E já peço para que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe para que outras pessoas tenham acesso às informações que são passadas aqui. E deixe o seu joinha e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E eu já estendo o convite para que você também siga a página do Agenda do Explorador no Instagram, que lá tem diversos posts e stories bem interessantes também. E confesso que eu estava um pouco ansiosa por esse vídeo, porque essa cidade que eu vou falar com vocês hoje, ela é muito peculiar em Malta. E ela sai daquele circuito Valletta, né, que é a capital de Malta. Os últimos vídeos postados aqui eu falei bastante dessa região de Valletta. E essa cidade então sai desse circuito e o nome dela é Medina e ela está na lista provisória de Patrimônio Mundial da Unesco. E se você é fã de Game of Thrones, você sabe que nessa cidade foram gravadas várias cenas, né, dessa série na primeira temporada. E Medina também é conhecida como a Cidade Silenciosa. Isso porque ela tem uma restrição em relação a carros lá dentro. Só podem andar com veículos os moradores da cidade, que são poucos, veículos de emergência e algumas exceções. Então esse também é um dos diferenciais dessa cidade. E acredite, isso dá um charme bem peculiar para ela. Bom, então para começar a apresentar para vocês a cidade de Medina, ela é uma cidade totalmente murada, algo que é parecido com Valletta, mas ela é menor. E ela tem uma população de cerca de 250 pessoas, isso em 2019. Então já deve imaginar aí que não é um lugar qualquer. E Medina existe desde a Idade do Bronze, mas teve o seu desenvolvimento com os fenícios no século 7 a.C. E não foi à toa o interesse por esse local. Ela fica na parte oeste de Malta, próxima ao centro do país, e fica numa parte alta também. Então de lá você consegue ver o mar e ter uma bela vista, então isso ficava mais fácil, né, para vigiar e defender o território. E em sua história, Medina teve vários nomes. E nos tempos romanos do século 5 a 1 a.C., a área de Medina era maior do que a atual. Ela teve uma redução de tamanho na época medieval, entre os séculos 7 e 12 d.C., e isso foi feito para melhorar a sua defesa. Com essa redução, a cidade vizinha chamada Rabá foi separada de Medina. E nesse período, ela foi conquistada por bizantinos, árabes e normandos. E muito se vê hoje do legado islâmico no sistema de ruas de Medina, com diversos becos e vias sinuosas. Com as defesas de Medina moldadas na Idade Média, foram construídas valas secas, torres quadradas e arredondadas e pontes levadiças. Mas essas construções não existem mais, pouco se tem de resquícios dessa época. E ela se tornou também no período medieval lar dos nobres em Malta, que preferiam a cidade murada para se defender de ataques de piratas. E além disso, com a presença dos nobres e fazendo parte da Sicília, Malta recebeu o direito à autonomia interna, que funcionava por meio de um governo local chamado Università, que se reunia em Medina. E antes da construção da capital Valletta, Medina era a capital administrativa e política de Malta. Tanto que a catedral fica nessa cidade, que é a Catedral de São Paulo, e depois, com a construção de Valletta, foi feita a Co-Catedral de San John, que eu já falei aqui no canal. E hoje em dia, essa Co-Catedral de San John divide esse papel no país. E durante o Grande Cerco de Malta de 1565, Medina foi essencial, graças aos seus contatos com a Sicília e também a ataques contra os turcos que tentaram invadir a cidade quando o inverno estava chegando em Malta. E após a construção da capital Valletta, Medina ficou um pouco de lado por um bom tempo.
até cogitou-se demolir os muros, mas os nobres protestaram e não permitiram. Porém, após um forte terremoto em 1693, em que Medina foi devastada, foi que Antônio Manuel de Vilhena, que foi grão-mestre dos Cavaleiros da Ordem de São João, teve a oportunidade de entrar na cidade e a reconstruir, inclusive as suas fortificações. Com isso, a reconstrução teve como base a arte barroca, que está muito presente até hoje na cidade. A Catedral de São Paulo, por exemplo, foi muito prejudicada e teve a sua reconstrução nesses moldes. E os nobres também fizeram novos palácios que são vistos até hoje e que são passados de geração em geração por essas famílias. E também o portal original foi murado e um novo foi feito com o brasão de Vilhena do grão-mestre para mostrar a presença dele por lá. Já no período francês, em 1798, o povo de Medina e Rabat foi o primeiro a se rebelar contra essa ocupação francesa, e depois essa revolta se espalhou por Malta e por Gozo. Já no período britânico, que veio em seguida, eles aboliram a Università e Medina se tornou um refúgio da aristocracia maltesa. E na ocupação britânica também, Malta chegou a ter uma ferrovia que ligava Valetta a Medina, a antiga capital, a nova capital. Porém, essa ferrovia acabou falindo e hoje em dia você só vê alguns resquícios dessa ferrovia, algumas construções, e hoje o que domina ali é o transporte por ônibus mesmo. Então, quando visitar Medina, ande pelas suas ruas estreitas, repare nas casas, as portas. Sim, as portas também são uma atração em Medina. As flores, as casas são muito bem decoradas do lado de fora. E não deixe de comer um bolo maravilhoso na Fontanella Tea Garden, que é um local que, além de você ter um bolo maravilhoso, você também tem uma bela vista de Malta, ali fica num ponto alto, então é um local também imperdível para você visitar. E lá você também tem que conhecer o Bastion Square, onde você tem o ponto mais alto da cidade, né, da muralha, e lá você tem uma bela vista de Malta, inclusive ao fundo você consegue ver o mar. E um outro ponto também é a Catedral de São Paulo, que diz que foi construída sobre as ruínas da casa do governador romano Públio, que teria acolhido São Paulo quando ele naufragou próximo à ilha. E a história conta que São Paulo teria salvado a vida do pai de Públio, e isso teria sido considerado um milagre e fez com que a religião cristã fosse disseminada na ilha. E ao lado dessa catedral você também tem um museu em que é possível visitar. Lá em Medina você também precisa conhecer o The Knights of Malta, em que é uma experiência em que você conhece a história dos cavaleiros ali no país, com efeitos especiais, cenários, é bem diferente também. Uma outra atração muito importante é o Palácio de Vilhena, que foi construído no lugar onde era a Università, onde era a sede da Università, e ele chegou a servir como hospital e hoje abriga o Museu Nacional de História Natural. Um outro local também importante para os fãs, principalmente de Game of Thrones, é a Piazza Mesquita, que foi o cenário para o bordel de Lord Baelish na série. E caso você queira ver como era a vida da nobreza na época, é possível visitar o Palazzo Falzon. Um outro ponto também que você precisa visitar em Medina é o Greek Gate, que foi construído no período medieval e posteriormente teve o seu portal externo refeito no estilo barroco. E ele tem esse nome porque uma pequena comunidade grega morava próximo a esse portão e ele também era utilizado pelos escravos. Então você tem o portão atual, né, o portão principal de Medina, e tem esse portão mais antigo, que é bem legal também de você conhecer a arte dele também. E no mesmo dia eu indico a você conhecer a cidade de Rabat. Como Medina é uma cidade pequena e Rabat é
pertinho, você vai a pé para ela, né? Lá em Malta não é cidade, parece mais bairro mesmo. E então compensa você fazer as duas no mesmo dia. E Rabá vem da palavra árabe que significa subúrbio. E por ela não ser uma cidade murada, ela acabou crescendo mais do que Medina, com cerca de 11 mil habitantes. E lá você também tem cenários de Game of Thrones, como por exemplo o convento de São Domingos, que teve ali uma cena gravada da série. Além disso, em Rabá você também consegue visitar as catacumbas de São Paulo e a Gruta de São Paulo, então é uma cidade bem interessante também. E além disso, nessa região você também consegue visitar as ruínas da Domus Romana, né, uma casa romana que se tornou um museu, então também é um passeio interessante para você ter o contato com essa cultura romana que esteve presente em Malta. Bom, como vocês viram, Medina é uma cidade pequena, mas é uma cidade muito diferente. Ela é toda murada, tem um charme especial para você andar por aquelas ruas e realmente ela é uma cidade silenciosa, ela tem um charme diferente. Você anda por ali e cada vez você repara numa casa diferente, num palácio diferente, uma porta colorida. Então ela é muito bonita, para quem gosta de fotos, é a sua oportunidade de tirar várias fotos diferentes. E é como Malta, a maioria dos lugares de Malta, né? Você tem uma viagem no tempo, mas ali a viagem do tempo é um pouquinho mais forte por não ter a presença de carros. Então isso torna algo bem diferente, uma experiência bem diferenciada. Então esses locais que eu comentei no vídeo merecem a sua visita e como eu falei, é pequena, você consegue fazer isso bem rapidinho lá, então vale muito a sua visita. Então espero muito que tenham gostado e também não deixe de seguir o canal e de seguir a página no Instagram do Agenda do Explorador. Então nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!